Graça e paz da parte de Deus. Sofia é a temática que queremos no Espírito Santo debruçar agora. Preste atenção. Adão estava sozinho no Jardim do Éden. Mas Adão não estava sozinho no Jardim do Éden. E vou repetir. Adão estava sozinho no Jardim do Éden, mas Adão não estava sozinho no Jardim do Éden. Quando Deus precisou criar a mulher, Deus não olhou para uma outra coisa. Ele olhou para Adão e viu Eva dentro de Adão. Então, para que a mulher fosse criada, Deus só olhou para fisicamente Adão, mas dentro de Adão, Deus viu uma mulher. E a partir de Adão, Deus tira a mulher. Você sabia que quando você morre, até os vermes vêm de ti? E isso significa de que o bem e o mal habitam dentro de nós. Tudo depende de como nós liberamos o que dentro de nós habita. Você sabia que quando alguém olha para ti, ele vê você e não somente vê você, vê aquilo que está dentro de ti também? Toda pessoa sábia, quando vê você, ele não somente te vê. Ele consegue ver que tipo de pessoa é você. O tipo de pessoa que você é o interior teu que ele leu. Ele viu alguma coisa em ti e ele começa a dizer quem é você. Essa Bíblia que está na minha mão, isso é uma cópia. Se isto é uma cópia, onde é que está a Bíblia original? Todas as Bíblias você vai encontrar uma escrita, copyright, copyright, copyright. Ou seja, cópia, cópia, cópia. Agora, se isto é uma Bíblia cópia, isso aqui é uma cópia de Bíblia, a pergunta é, onde é que está a Bíblia original? Jeremias capítulo do número 33, ou seja, 31, Jeremias 31, versículo 33 diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escrevereis no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E isto significa o quê? O cristão, isso significa de que o cristão neotestamentário é a Bíblia física para o mundo. Por quê? Esta é uma Bíblia cópia, ou seja, é uma cópia de Bíblia. Porque a Bíblia original, Deus escreveu não em papel, mas no coração. O Senhor escreveu a sua Bíblia original em nós. Hoje, nós carregamos a Bíblia original. Por isso é que muita gente usa a Bíblia cópia para enganar. Mas se você estudar bem a pessoa, você poderá chegar a ponto de entender que a Bíblia cópia ou a cópia da Bíblia que está na mão dessa pessoa é uma fachada. Porque aquilo que é a sua Bíblia original não coaduna com aquilo que é a sua Bíblia cópia que está na mão. Você olha para alguém e você consegue julgar. Esta pessoa não tem nada a ver com a cópia da Bíblia que carrega na mão. Por quê? Porque a sua Bíblia original está dizendo uma outra coisa. Cristo é reconhecido por intermédio da Bíblia original, a saber, o nosso interior. O nosso interior é a Bíblia original e não a Bíblia física que nós carregamos. Ou seja, o que nos testifica diante de Deus é a nossa Bíblia original e não a nossa Bíblia cópia física que carregamos nas mãos todos os dias. O que isso significa? Se o cristão é a Bíblia física para o mundo, isso quer dizer o quê? Alguém quando olha para o cristão, sem o cristão dizer nada, só o comportamento do cristão já é evangelismo. Por quê? Porque aquilo que o cristão está a manifestar no exterior é o que está cheio no seu interior. Ou seja, você consegue olhar para alguém e ver o interior da pessoa no exterior. Quer dizer, você olha o interior da pessoa, através do interior, você consegue ver o interior no exterior. Então, quando você conhece o interior da pessoa, você consegue ver o seu exterior. Agora, vendo o exterior, você não consegue entender o interior. Quando você vê o exterior da pessoa, nada te diz de que o exterior é o interior. Mas quando você vê o interior da pessoa, você consegue ver o exterior da pessoa. Se porventura o exterior está a testificar o interior que você viu na pessoa,
Ou está a enganar o interior que você viu na pessoa. É exatamente disso que nós queremos falar. Por quê? Para você ter a capacidade de dizer de que o exterior é verdadeiro, é porque você teve acesso ao interior. E para você ter acesso ao interior, você precisa ter uma visão interior da realidade exterior. E é exatamente isso que nós queremos falar agora. A saber, Sofia. A sabedoria é subdividida em três. A sabedoria é subdividida em três. E na Bíblia Septuaginta grega, a primeira sabedoria chama-se Sofia. A palavra Sofia é a palavra na Bíblia Septuaginta grega que decifra a primeira parte ou a primeira subdivisão da palavra sabedoria. Só para lembrar que a palavra sabedoria vem do latim, que é sapere ou sapientia, que corresponde ao português sapiência ou sabedoria. Então, falar de sapiência, sapientia, sapere e sabedoria, nós estamos a falar da mesma coisa. Mas hoje nós só queremos falar sobre a sabedoria Sofia. O que é sabedoria Sofia? A palavra Sofia, literalmente para o português, significa uma visão interior para a realidade ou da realidade exterior. A palavra Sofia significa ter a habilidade de ver o que ninguém mais vê. A palavra Sofia, isso quer dizer de que a pessoa tem uma capacidade de ver o que está além. Ou seja, ver além do que é visto. Fisicamente a coisa é uma, mas você tem a habilidade de enxergar o que está além do físico. A palavra Sofia, quem tem a sabedoria Sofia, quando você está vendo essa parede, para ti é apenas uma parede, mas quem tem a sabedoria Sofia, consegue ver o que está atrás da parede. Isso é que significa sabedoria Sofia. E uma das coisas que precisamos ter em mente é de que a palavra Sofia, a sabedoria Sofia, não opera com a razão. A sabedoria Sofia opera simplesmente com o pensamento sem incluir a razão. Ou seja, eu não preciso raciocinar o que faço, só preciso pensar o que faço. Vou fazer isso e eu faço sem colocar a minha razão no raciocínio. Tudo que você raciocina antes de executar não é sabedoria Sofia. Não é sabedoria Sofia. Só é sabedoria Sofia quando você pensa em fazer alguma coisa, mas você não raciocina no que você vai fazer. Ou seja, é rápido para executar. Um exemplo, quando você tem uma dor no pé, e eu dei esse exemplo na pregação passada, quando você tem uma dor no pé, a pessoa que age pela razão vai ter que refletir acerca da dor no pé. E o que tem que fazer? A dor, quando está no pé, quem age pela razão chora, porque dói, na verdade. Mas quem tem a sabedoria Sofia, olha no pé onde está a dor e repreende. Vá, dor saia em nome de Jesus. Eu não preciso pensar qual é o momento que a dor vai passar. Ainda que eu esteja sentindo um pouquinho de dor, eu me considero já curado por eu ter repreendido a dor em nome de Jesus. E isso é uma loucura. Diz a Bíblia, para os intelectuais e para a ciência, isso é uma loucura. Se você precisa implantar o conhecimento científico diante do que você pretende fazer, já não é sabedoria Sofia. Só é sabedoria Sofia quando você simplesmente precisa do conhecimento gnóstico, que é a revelação espiritual, divina, bíblica. Vamos lá. Queremos falar sobre sabedoria Sofia. E isto é sabedoria Sofia. O ver além do que é visto. Você vê o físico e você consegue ver o interior que está no físico. Ou seja, você tem uma visão interior da realidade exterior. A realidade é essa, mas você vê no interior da realidade. A realidade te é apresentada como isto, mas você não vê somente a realidade física que te é mostrada, mas você consegue ver além da realidade que te é mostrada. E isto é sabedoria Sofia. Não é qualquer pessoa que consegue agir diante dessa sabedoria Sofia. Por isso, a razão porque muitos profetas, nós, os profetas, vimos coisas que ninguém mais vê, e através da sabedoria Sofia. O que faz um profeta ver as coisas acima da realidade natural é a sabedoria Sofia. Você está vendo uma coisa, ele está vendo uma outra coisa. Ele não somente vê o que você vê, mas ele vê o que você não vê no que você vê. Por isso é que quando Deus viu Adão, ele não somente viu Adão,
Viu Eva dentro de Adão. Ele disse, não, vou fazer Adão uma adjuntora. Adão, vou te fazer uma adjuntora. Vou fazer para ti aquela que vai ajudar você. Mas todavia virá de ti. Por quê? Porque eu estou a ver você, mas estou a ver a mulher em ti. Adão não viu nenhuma mulher nele. Ele viu ela como ele. Mas Deus, quando vê Adão, ele vê mulher dentro de Adão. Diz Adão, aquela que vai te agradar a vida toda inteira está dentro de ti. Aquela que vai te ajudar está dentro de ti. Tem alguém que vai caminhar contigo na vida, ter uma vida eterna com você na terra. E essa pessoa não está fora, está dentro de ti. E é de ti onde eu vou tirar ela. Sabedoria, Sofia. O que é que você vê atrás do que você vê? Qual é o interior que você vê diante do exterior que você vê? É uma outra coisa. Vamos lá. João capítulo de número 11. João capítulo de número 11. João capítulo de número 11, nós vamos encontrar uma história muito séria, que é uma história verídica. Essa história na verdade aconteceu. Essa história é verdadeira, nós sabemos disso, é verídico. Sobre a história da família de Lázaro. Lázaro eram 3, praticamente. Ou seja, eram 3 sim, tinha Marta, tinha Maria e tinha Lázaro. E essa família era uma família que era amigo de Jesus. É uma família amiga. Era uma família amiga de Cristo Jesus. E por eles serem amigos de Cristo, tiveram uma comunhão muito grande. Até que Cristo chegava em casa de Marta, Maria e Lázaro, sem pedir da licença. Ou seja, sem avisar, sem dar a conhecer. De repente, ele chegava. Tinha uma confiança muito grande. Eram grandes amigos e muito próximos. E nós sabemos perfeitamente que grandes amigos partilham quase tudo. Eles conversam sobre tudo. Eles têm uma intimidade que os outros não têm. A maneira de conversa, aquela habilidade muito rápida, os princípios éticos são quebrados. Quer dizer, a conversa é tudo na normalidade. Um reclama do que reclama, o outro fala do que fala, um chama do que chama, sem problema nenhum, porque são amigos. E a Bíblia diz claramente que Lázaro era um grande amigo de Cristo. E Cristo era um grande amigo de Lázaro. E dentro dessa amizade existia reciprocidade. Porque só vamos dizer, eu sou amigo do fulano, ou seja, eu só vou dizer, o fulano é meu amigo, quando na verdade eu sou amigo dele e ele também é meu amigo. Uma coisa é eu ser amigo de alguém e aquela pessoa não é meu amigo. A outra coisa é aquela pessoa ser meu amigo, mas eu não sou amigo dessa pessoa. A terceira é eu ser amigo dele e ele também ser meu amigo. Quando nós somos amigos, existe uma reciprocidade na amizade. Tudo que eu faço para ele, ele também faz para mim. Tal como ele me considera, eu também o considero. As coisas caminham na normalidade. E é exatamente essa amizade que Jesus tinha com a família de Lázaro. Nesse caso, Marta, Maria e Lázaro. Segundo o contexto do texto, e aquilo que é a resposta de alguns estudiosos, parece que Lázaro era o irmão mais novo entre todos, diante de Marta e diante de Maria. E parece que Marta era a irmã mais velha, porque sempre que a Bíblia narra sobre as 3 mulheres, primeiro fala acerca de Marta. E no contexto judaico, a irmã mais velha tinha que ser a primeira em quase tudo. Parece. Mas o que acontece? Jesus, sendo amigo de Lázaro, Lázaro fica enfermo. E Jesus sai do local onde ele vivia, onde Lázaro vivia. E foge. Por que ele foge? Porque queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. Então Cristo não queria que morresse com pedras naquele exato momento, porque não é chegado a hora para ir ainda ao Calvário. E segundo os estudiosos dizem que faltava aproximadamente 10 dias para que se completasse aquilo que era o Calvário. Então ele foge dali, vai embora de Betânia, vai embora. Quando ele foge, Lázaro, seu grande amigo, fica enfermo. E enquanto Lázaro fica enfermo, mandam um homem ao encontro de Cristo para avisar que está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus recebe a palavra de que Lázaro estava enfermo. E o que é que Jesus responde? Versículo de número 4 de João capítulo 11, diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Uau! Vamos dizer uma coisa. Se Jesus chegar a ti e dizer, esta enfermidade não é para a morte, como é que nós vamos analisar? O que é que isso diz a nós? Isso diz a nós claramente que Lázaro não vai morrer. É isso que está a dizer para nós. Lázaro não vai morrer. Se Jesus dizer, essa enfermidade não é para a morte, então Lázaro não vai morrer. Agora a minha pergunta é, Lázaro morreu ou não? Ele morreu.
todos nós vamos concordar que Lázaro morreu. Agora, se Lázaro morreu, seja sincero, Jesus mentiu ou não mentiu? Se for eu a dizer, vocês vão dizer que eu menti. Mas como é Jesus, a igreja não vai concordar comigo logo na primeira mão de que Jesus mentiu. Mas agora, hoje, nesse exato momento, tu e eu vamos falar agora. É uma mentira. Porque quando alguém diz o Lázaro não vai morrer, então não pode morrer. Se morrer, quem disse não vai morrer mentiu. Como é Jesus, nós vamos procurar alguns argumentos para apresentar. Mas se fosse eu, chegar alguém e dizer o teu pai não vai morrer, e o teu pai morre, você lhe enterra, está no cemitério do São Pedro, da Alemanha, da Chiva, ou outro lugar, quer que for, você vai olhar para mim e vai dizer, mentiroso, falso profeta, disse que meu pai não iria morrer, meu pai não vai morrer, teu pai não vai morrer, essa doença não vai lhe matar, agora morreu. Você vai me chamar de falso profeta. E se irmos na lógica, na razão humana, você tem razão. Por me chamar de falso, por quê? Porque eu disse que não vai morrer, mas morreu. E diante dos olhos dos homens, diante da psicologia, da sociologia, diante da física, da química, da geografia, da história, da razão do homem, do conhecimento científico, Jesus é um grande mentiroso. Porque na verdade Lázaro morreu. Nós estamos a falar de sabedoria, sofia, ou seja, ver além do que é visto. Uma visão interior da realidade exterior. A realidade exterior nos diz que Lázaro morreu, e é verdade. Então quem é Jesus diante dessa realidade exterior? Mentiroso. Jesus é um mentiroso. Só que Jesus continua a falar, falou isso no homem que Marta e Maria mandaram, e continua a falar com os discípulos. E com os discípulos ele diz, olha, nós precisamos voltar. Por quê? Você quer voltar no local onde queriam matar-te, queriam apedrejar-te, como é que você decide voltar para lá? Jesus responde, por que ele tem que voltar para lá? Jesus fala para eles no versículo de número 11. Versículo de número 11. Jesus diz assim, no versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Opa! Ô Senhor Jesus, calma ainda. Primeiro, você disseste que Lázaro não vai morrer. E ele morreu. Agora, estás a dizer de que eu vou porque Lázaro dormiu. Afinal, Lázaro morreu ou Lázaro dormiu? Você vai lhe despertar ou vai lhe ressuscitar? Agora, Jesus já está mudando de palavra? Ô Senhor Jesus, agora você está tentando mudar de palavra. Primeiro nos falaste que não vai morrer. Agora estás a nos falar que ele dormiu. Vou ter que lhe acordar, vou lhe despertar. Afinal, entre as duas coisas, qual é a verdade? Será que podes admitir que quando falaste que ele não vai morrer, mentiste? Porque agora estás a dizer outra coisa. Que ele está dormindo. Já não é que ele não vai morrer. Agora estás a dizer que ele está dormindo. Versículo 13, Jesus diz. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso, do sono. Jesus, calma. Primeiro você diz não vai morrer. Depois diz que está dormindo. E depois diz que está a falar da morte dele. Então você está a falar conosco acerca de quê? Porque não estamos a te entender. Qual é a linguagem certa? Afinal, Lázaro morreu, dormiu ou não vai morrer? E o que é que você quer nos comunicar? Qual é a palavra que tu como Cristo prefere ou pretendes nos comunicar agora? Porque não dá para entender. Jesus está toda a trocar palavra. Primeiro diz Lázaro não vai morrer. Depois diz Lázaro dormiu. Depois diz falava da sua morte. A verdade então é qual? Homem de Deus, estás a se contradizer? O que é que você quer falar para nós? No versículo 14 Jesus aparece e diz, então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Problema. Então, você está a falar agora claramente. Agora vais me dizer o que disseste nos versículos anteriores. Então, o que disseste nos versículos anteriores é uma mentira clara, ou seja, é uma mentira clara ou é uma verdade obscura? Porque uma das duas. O que está no versículo anterior ou é uma mentira clara ou é uma verdade obscura. Porque se o que você falou é diferente do que você está a falar agora. Primeiro nos disseste que Lázaro não vai morrer. Depois nos disseste que Lázaro está dormindo.
Depois disseste que falavas da sua morte. Agora estás a chegar e estás a dizer para nós que Lázaro claramente está morto. Afinal, qual é a verdade entre essas 4 afirmações? Qual é a verdade, Senhor? Se claramente nos dizes que Lázaro está morto, será que podes admitir agora, antes de continuarmos com a conversa? Ô Senhor, podes admitir pelo menos que nos versículos anteriores você nos mentiu? Podes admitir isso? A realidade exterior diz uma coisa, mas a verdade interior diz outra. E isto é sabedoria, Sofia. Versículo 42, porque ali a história vai continuar. Jesus chega, Marta vai, Maria vai, os judeus começam a chorar. Jesus chega lá, ele se levanta, vai para o túmulo, conhecemos a história. Chegar lá, o que ele faz quando chega no cemitério? Jesus chega no cemitério e o que Jesus faz? Versículo de número 42. Jesus diz assim: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Uau! Que declaração! No versículo 41 Jesus diz: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Graças te dou, ó Deus, porque me ouves. E no versículo 42 ele diz: eu só fiz isso para que esse povo que me rodeia agora saibam que você me enviou. Para que esse povo que me rodeia agora creiam que tu és o meu Deus, ou seja, tu és o meu Pai. E foi você que me enviou. Então, para que eles creem em mim, que o Senhor me enviou, por isso é que eu orei. Então Jesus quer dar show? Será que Jesus quer aparecer no meio da multidão? O mesmo Jesus que em Mateus capítulo 6, versículo 5, ele aparece e diz assim: não sejais hipócritas como os fariseus, que eles oram de pé nas sinagogas e nas ruas para serem vistos. Se você quer orar, no versículo 6 diz: entra no teu quarto, ora lá, ora em secreto, para que o teu pai ouça em secreto e vai te recompensar ao público. É o mesmo Jesus que aparece no meio do público. Ele ora, ele agradece, ele faz uma oração de agradecimento, um clamor de agradecimento. E diz ainda: eu só fiz isso, eu não tinha vontade de clamar ao Pai, eu não tinha vontade de orar, eu não teria feito isso. O que me levou a fazer isso é esse povo que está aqui. Esse povo que está aqui que me fez com que eu clamasse a ti, para que eles creiam que você me enviou. Será que é um show que Jesus queria dar? Se essa hora, no meio do culto, eu como profeta levanto e começo a fazer demonstração de poder, só para o povo que está na igreja entender que Deus me enviou nessa terra, só para o povo que está na igreja, do AMBO, organizar um culto na rua, e naquele culto vem profecia de primeira dimensão, vem demonstração de poder, e no final vou deixar bem claro: eu só fiz isso para que o AMBO saiba que aqui no AMBO Deus levantou um profeta. O que você vai dizer? Do diabo, gabarola, você não precisa falar, não precisa fazer isso, não precisa demonstrar, fala somente, prega a palavra e ponto final. Os fanáticos e formalistas, é isso que vão falar. É isso que vão falar, os fanáticos e formalistas. Quando Cristo diz, Lázaro estava a dormir, quando Cristo disse, Lázaro morreu, e quando a Bíblia diz, Jesus falava da sua morte, ele sabia no seu sobrenatural, Jesus sabia no seu metafísico, Jesus sabia no poder sobre-humano, ele sabia tudo o que estava a acontecer relativamente a Lázaro, ele sabia que já estava em comunicação com Lázaro. Vou repetir, Jesus sabia no seu poder metafísico, sobre-humano, sobrenatural, divino, espiritual, ele sabia que já estava em comunicação com Lázaro, já se comunicava com Lázaro, porque o poder, a sabedoria, Sofia, você está nessa parede, disse eu, mas te faz ver algo que está do outro lado. Ou seja, você tem a capacidade de ultrapassar o físico e chegar no mundo interior. Você navega no mundo interior e depois volta para o mundo exterior. Jesus tem a capacidade de sair do mundo físico e comunicar-se com Lázaro no mundo espiritual. Existiu uma comunicação espiritual entre Lázaro e Jesus? Nesse livro existiu. Existiu. Por quê? Quando Lázaro ressuscita, você nunca vai encontrar Lázaro a discutir com Jesus. Atrasaste por quê? Estás a chegar essa hora por quê? Por que você não veio me salvar? O que aconteceu? Não!
Porque Lázaro nem fica assustado por Jesus lhe ter ressuscitado. A Bíblia não brada isso. Por quê? Porque na comunicação, ou seja, no mundo espiritual, no interior, na visão interior, Lázaro sabia. É como se Jesus saísse do físico, fosse espiritualmente a ter com Lázaro, espiritualmente ele dizer: Lázaro, não se preocupa. Eu já venho, né? Daqui a nada venho, não se preocupa. Eu estou a vir. Daqui a nada chegarei. Isso é necessário ter uma mente espiritual para entender. Nós precisamos crescer espiritualmente para entender isso. Mas é isso que acontece no mundo espiritual. Quando Jesus chega diante do túmulo, ele diz: Lázaro, sai para fora. Ele chama como se tivesse a chamar o primo dele que está no outro lado. Ele chama como se tivesse a chamar não sei com quem. Existe uma parede entre a vida e a morte. E Jesus fisicamente está a ver a morte. Mas na morte ele tem uma outra visão. Há pessoas que quando Lázaro morreu, ao ver Lázaro eles estavam a ver a morte, porque é morte que Lázaro teve. Mas Cristo, quando Lázaro morre, em vez de ele ver a morte, ele está a ver a ressurreição na morte. Em vez de Jesus somente ver a morte, como todo mundo vê, ele vê a morte, não somente vê a morte, mas vê a ressurreição na morte. Então a visão interior de Cristo a Lázaro não é a morte, mas a visão exterior é a morte. E a sabedoria Sofia é ter uma visão interior, da realidade exterior. A realidade exterior, Lázaro morreu, mas a verdade interior é que Lázaro vai ressuscitar. Então uma coisa é o ver o exterior e a outra coisa é o ver o interior. A sabedoria Sofia nos faz ver além daquilo que é visto, daquilo que as pessoas veem, nos dá a habilidade mental de tocar coisas no mundo espiritual, de tocarmos coisas do outro lado da realidade, e nós conseguimos discernir, ter a percepção de que o que vai acontecer é isso, e o que está acontecendo é isso. Por isso é que Cristo sabia antes de Lázaro ressuscitar que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, porque se Lázaro morresse, o mundo da realidade, ou seja, o mundo verdadeiro interior estava a dizer que Lázaro vai ressuscitar, mas o mundo da realidade exterior estava a dizer que Lázaro vai morrer. Então, ainda que Lázaro morra, se eu tenho visão da verdade interior, não me preocupo com a realidade exterior que o mundo me apresenta. E isto é Sofia, sabedoria Sofia. Jesus, quando aparece, ele diz: Lázaro, sai para fora. Quando Jesus diz Lázaro, sai para fora, ele estava especificando o milagre. Jesus estava especificando o milagre. O que Jesus estava fazendo é especificar o milagre. Lázaro, sai para fora. O milagre estava sendo especificado. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te destaca no meio da multidão. Aquilo é um cemitério. Tinha muita gente. Jesus chegou lá e tinha muitos mortos. O povo que estava lá também tinha um desejo de um dos seus familiares antequeridos que estava morto ali, para que também fosse ressuscitado. Os familiares ou o povo que lá estava também tinham um desejo de Jesus chamar também o seu familiar pelo nome e ressuscitar. Mas Jesus não foi no cemitério para ter que ressuscitar todos os mortos. Ele foi no cemitério só para ter que ressuscitar Lázaro. Talvez você está me ouvindo agora porque Deus te quer destacar no meio da multidão. Ou seja, há tantos salões de beleza no seu bairro, mas Deus vai destacar somente o teu. Há tantas empresas no teu país, mas Deus vai destacar somente a sua empresa. Há tantos projetos no país, mas Deus vai destacar somente o teu. Há tantos pregadores na terra, mas Deus vai destacar só você. Há tantas coisas bonitas acontecendo, mas é a tua que Deus vai destacar. Deus chega no cemitério e só quer ressuscitar Lázaro. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Enquanto você me ouve, há uma ressurreição acontecendo na vida de quem crê em Cristo Jesus através dessa palavra. E se você crê, recebe essa palavra em nome de Cristo Jesus. Quando Deus disse, ou quando Jesus disse, Lázaro sai para fora, espiritualmente bradando, estava acontecendo alguma coisa. Quando Jesus disse, Lázaro sai para fora, é uma expressão espiritual. O que isso está acontecendo? O que está acontecendo ali é o seguinte: Jesus estava a chamar Lázaro para sair do mundo espiritual para vir no mundo físico. Jesus estava dizendo, Lázaro sai para fora. Para quê? Porque Lázaro espiritualmente ele estava bem, fisicamente ele estava podre. Então Cristo ordena o espiritual que estava bem para vir no físico que estava podre. O físico podre automaticamente fica bem por causa do bem do espiritual. Lázaro sai para fora, Lázaro sai do mundo espiritual e vem para o mundo físico. Por isso um profeta, quando navega no mundo espiritual, ainda que o teu físico esteja mal, ainda que a tua situação fisicamente esteja mal, se no espiritual ele ordena a cura vai se materializar no físico. Jesus of Nazareth. A cura vai se materializar no físico, porque no espiritual ele está bem. Ele vê algo bem no espiritual.
essa pessoa está me dizendo que tem cancro. Essa pessoa está me dizendo que tem câncer. Mas no espiritual ela é uma pessoa saudável. No espiritual ela está bem. Ou está me dizendo que essa situação acabou. Está me dizendo que o casamento dela estragou. Está me dizendo que ela já não consegue casar porque homens que vêm só lhe brincam. Mas espiritualmente ela é uma grande mulher. Espiritualmente ela está bem. Está me dizendo que a família está destruída. Ou está me dizendo que o pecado lhe consome. Mas eu estou a lhe ver como um grande homem de Deus. Eu estou a lhe ver como uma grande mulher de Deus. O que é que o profeta faz? Ele vai pegar o espiritual e vai decretar no material. Ele pega o espiritual e decreta no físico. Você está doente? Cura agora. Aquela palavra cura agora, ele tira no espiritual e traz no físico. E você de repente vê aquilo que foi invocado no espiritual acontece no físico. Por quê? Porque no espiritual está tudo bem, mas no físico está tudo mal. Então o espiritual é a verdade interior. Mas o físico é a realidade do exterior. E a sabedoria Sofia é trazer a verdade interior para a realidade exterior. Jesus, é isso que nós estamos a falar. É isso que a Bíblia está a nos dizer. É isso que a Bíblia está a narrar para nós. Isso que nós estamos a dizer. Escuta uma coisa. Quando um profeta olha para ti, por isso é que os fanáticos, infelizmente estamos preenchidos de fanáticos na terra. Pessoas que não têm sabedoria Sofia, não veem mais nada, só vê aquilo como aquilo e ponto final. Não vê mais nada. Jesus certa feita passava e ele encontrou uma árvore. Jesus passava e encontrou uma árvore. Naquela árvore, Jesus queria alimentar-se da árvore. Quando ele chegou, encontrou que a árvore não produzia frutos nenhum. A árvore não tinha nada. Então ele estava sentindo fome. Ele chegou e disse assim: árvore, a partir de agora, você jamais produzirás nada. O que é que aconteceu? A Bíblia diz que a árvore na hora secou. Mateus capítulo de número 21, versículo 18 a 22. A Bíblia diz que na hora a árvore secou. Os discípulos admiraram. Por que a árvore secou? Porque a árvore ouve. Jesus sabe que a árvore ouve. Jesus sabe que a árvore responde e a árvore obedece. Por isso é que ele falou com a árvore. Quem vê a árvore vai ver a árvore. Mas quem tem sabedoria Sofia, ele vê a árvore e vê uma outra coisa. Consegue se comunicar com a árvore. Salmos capítulo de número 19, versículo 1 a 3. Porque um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite, sem linguagem, sem fala, mas ouvem-se as suas vozes. Se você tem sabedoria Sofia, você sabe que a árvore fala. Jesus disse assim: quando vocês chegarem, se vocês tiverem, ele continua a dizer, no mesmo livro de Mateus, capítulo de número 21, do versículo 18 até 22, ele diz: se vocês tiverem fé, vocês podem chegar numa árvore, numa montanha, chega numa montanha, numa árvore e dizer: olha, sai daqui, ó árvore, vai te plantar ali. Ó montanha, sai daqui e vai te posicionar ali. A montanha vai vos obedecer. Isso que Jesus estava a falar, ele estava a dizer de que é possível nós nos comunicarmos com as árvores. É possível nós nos comunicarmos com as montanhas. É possível nós nos comunicarmos com isso. Nós podemos chegar nas árvores e dizer: árvore, sai daqui. Podemos nos comunicar com ela: não quero que você fique aqui, vai ficar ali. É possível, mas isso só acontece quando você não vê somente a árvore como uma árvore. Você vê a árvore acima da árvore. Quando você não vê somente a montanha como montanha, você vê alguma coisa interior dentro da montanha. Se você não tem essa visão, se você não tem sabedoria, para ti árvore é árvore e montanha é montanha. Quando você vê alguém está fazendo proezas e maravilhas, signs, miracles and wonders, com esses fenômenos naturais, você vai dizer: bruxo. Claro, você não tem sabedoria. Você é uma pessoa burra, não tem sabedoria, Sofia. Por isso é que você só vê o que você vê. Marcos capítulo de número 4, do versículo 34 até o versículo 40. O que é que a Bíblia diz? Discípulos no barco, Jesus no barco, e estava a dormir Jesus. No meio do mar, ali acontece uma tempestade, ondas altas, um vento completamente bravo e ondas completamente altas. Jesus é acordado do barco e os discípulos, enquanto lutavam para tirar água, porque é isso que os discípulos vinham, enquanto lutavam para tirar água do barco: tira água, porque eles viram que o barco vai afundar. Para não afundar, o que os discípulos vinham era tirar a água. E Jesus, quando acorda do sono, ele olha para o vento, ele olha para as ondas bravas, o vento forte, e levanta a mão e diz: vento, aquieta-te agora. Ondas, brandam agora. As ondas brandaram, ouviram a voz de Jesus, o vento aquietou, tudo ficou tranquilo. Os discípulos assustados olham para Jesus e perguntam: mas quem é esse
que até as ondas do mar e o vento lhe obedecem. Sabedoria, Sofia. Aquilo que Jesus vê. Quando Jesus começa a ver ondas, começa a ver tudo, ele vê uma oportunidade de executar o seu poder. Ele disse, onda, vocês vieram para ter que glorificar o nome do Pai na minha vida. Vá. Agora, vento, aquieta. Vá, onda, agora, branda, fica calma. E as ondas brandaram, obedeceram Jesus. E Jesus diz, se nós termos fé, acreditamos na palavra dele, podemos operar muito mais do que isso. Por quê que não estamos a operar muito mais do que isso? Porque nos falta a sabedoria, Sofia. Nós não temos sabedoria. A nossa visão é limitada. A nossa visão é completamente limitada. Deixa eu dizer uma coisa. Por isso é que você nunca vai entender profeta. Não dá para entender profeta com filosofia. Eu gosto de repetir isso. Não podes entender profeta com psicologia. Você não pode entender profeta com sabedoria de Sócrates, Platão, Aristóteles, Émile Durkheim, Karl Marx. Você não pode entender profeta com a teoria de Robert Einstein, de Isaac Newton. Você não pode entender o profeta entendendo a tabela periódica da química. Você não pode entender profeta com conhecimento científico. Não vai entender, porque o profeta tem sabedoria, Sofia. Ele vê a lei que para o homem que tem conhecimento científico é loucura, é estupidez, é burrice, mas para Deus é sabedoria. Por isso repito, e está escrito que a burrice de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. O que você vê como burrice diante de Deus é uma grande sabedoria que ultrapassa a tua sabedoria. Não dá para entender profeta. Vou dar um exemplo aqui. Há pessoas que quando vê azeite, é só ver azeite. Só vê azeite. Há pessoas que quando vê azeite, vê o tempero da salada. Vê o tempero do peixe, da carne, da comida. Porque está a ver azeite. Há pessoas que quando vê azeite, vê o tempero da salada, vê o tempero da carne, do peixe, da comida, da alimentação no seu geral, mas vê mais uma outra coisa que a outra pessoa não vê, a partir do azeite. O que é que você vê quando você vê azeite? Você só vê azeite e tempero. Mas há pessoa que quando vê azeite vê outra oportunidade. Está a ver o fio da energia? Eu gosto de dar esse exemplo. Há pessoas que quando vê o fio da energia, vê fio. Mas há pessoas que quando vê fio, vê energia. Ela quando vê o fio vai dizer, energia, o fio bom para energia é esse aqui. Mas às vezes você quando vê fio, você só vê fio. Se você ir no Quimbo, há pessoas que quando vê telefone, vê um brinquedo. Mas aqui na cidade, há pessoas que quando vê telefone, vê uma oportunidade de se conectar com o mundo. Por quê? Porque você tem uma visão acima da realidade exterior daquela pessoa que está no Quimbo. No mundo espiritual é a mesma coisa. O fio da energia não é a energia. O fio da energia é o condutor da energia. Se o fio, que é o condutor, não está conectado na fonte, não faz nada. Mas, se você conectar o fio na fonte e tentar pegar aquele fio, você morre. Na hora, você morre. Sabe quantas pessoas morreram no fio? E esse fio até hoje é desligado da fonte e não faz nada. E eles só morreram porque o fio estava conectado na fonte. Assim todos aqueles que são profetas e têm uma visão, Sofia, têm a sabedoria, Sofia. Por isso é que você vê, dentro da Bíblia, as pessoas quando vê azeite, vê tempero. Mas há homens, quando vê azeite, ele vê cura para câncer, cura para cancro, cura para quisto, tuberculose, cura para macula avançado, cura para dor de coluna, cura para reumatismo, vê cura para não sei o quê, vê um monte de milagres só no azeite, que você vê como tempero, ele vê como cura. As pessoas usavam azeite como tempero, e isso nós também usamos. Antigamente as pessoas usavam azeite como para fazer perfume, isso nós também usamos. Mas uma coisa bem verdade, quando o Tiago olhou para o azeite, ele disse, está alguém entre vós doente? Leva-o ao presbítero, orando por ele, ungindo-o com azeite. Então Tiago, para além de ver o azeite como tempero, ele viu o azeite como cura de qualquer tipo de enfermidade. Porque ele disse, alguém está enfermo, ele unge só com azeite e ora por ele que ele vai curar. É o que o azeite tem que vai curar? A oração vai transbordar o poder da pessoa, entra no azeite e o azeite emana-se na pessoa através do poder orado que transbordou no azeite, a pessoa cura. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus. Há pessoas que quando vem sal e vem água, eles veem tempero. Quando vê o sal, vê tempero. Quando vê a água, vê alguma coisa para banhar, para lavar roupa, para lavar os pratos, para fazer não sei o quê. Mas o profeta Eliseu, ele entrou em uma determinada cidade, encontrou que aquela cidade tinha, as águas daquela cidade estavam a criar esterilidade, enfermidade e aborto.
E ele chegou como profeta, apresentaram uma causa a ele. Ele disse assim, me trazem um sal. Mas que tipo de sal? O tempero, o sal de tempero, sim, o sal de tempero. Me traz também água na tigela. Mas que tipo de água? A água que usamos para banhar, lavar os pratos, sim. A água que usam para banhar, beber, lavar os pratos, me traz. Ele pega no sal, pega na água, pega o sal, coloca na água, vê até na nascente do rio, despeja no rio. E a Bíblia diz que o aborto parou, a enfermidade parou, a esterilidade parou. Por quê? Porque o profeta despejou sal e água na nascente do rio. Ou seja, as pessoas veem tempero como sal, veem a água como para banhar, mas o profeta, quando vê no sal e vê na água, ele vê a cura da cidade, ele vê a cura daquele tormento do povo. Tudo depende, por quê? Porque ele tem uma visão interior da realidade exterior. Há pessoas que quando veem rocha, eles veem simplesmente uma pedra. Rocha é uma pedra, não tem problema nenhum. Isso é rocha, afinal de contas é uma pedra. Mas Moisés, quando viu a rocha, ele não viu uma pedra. Ele viu poço de água. Ele viu rio de água. Ele pega na bengala, chega na rocha e bate, tá. E a rocha produziu água. Por quê? Porque ele viu a água na rocha. Isso é uma visão interior da realidade exterior. Enquanto você está a ver uma rocha simples, Moisés está a ver poço de água na rocha que você está a ver. Há pessoas que quando veem farinha, a farinha vem bolinho, vem pães, vem micates, vem não sei que broa, vem bolo. Mas a pessoa que quando vê farinha, Eliseu viu a farinha. E a Bíblia diz que a morte estava na panela. O veneno estava na panela. Pessoas morreriam por causa do veneno que estava na panela. Ele pegou um pouco de farinha e colocou na panela. E o veneno neutralizou, ou seja, a farinha neutralizou o veneno. A farinha quebrou o veneno que estava na panela. A mesma farinha que você usa para fazer pão, broa, bolinho, micate, ou quer que seja, é a mesma farinha que Eliseu usa para ter que neutralizar veneno. Por quê? Porque ele tem uma visão acima do exterior. Ele não vê como qualquer homem vê. Ele não vê como qualquer pessoa vê. Nós podemos ver agora cordeiro. Você, quando vê o cordeiro hoje em dia, nós vemos o cordeiro como um animal qualquer. Nós vemos o cordeiro como qualquer tipo de animal, como cabrito, como boi, qualquer tipo de animal. Mas Deus, quando viu no cordeiro no Antigo Testamento, ele viu o animal que poderia lhe representar. Ou seja, ele viu a sombra dele no cordeiro. Orienta Moisés, não, pega um cordeiro, porque isso vai ser a minha sombra, que isso vai me representar agora. Isso vai representar aquilo que eu vou fazer daqui a um tempo. Aquilo que eu vou fazer daqui a um tempo, eu quero demonstrar por intermédio do cordeiro. O cordeiro vai ser a minha sombra. Deus viu a sombra dele no cordeiro. E nós vimos o cordeiro como um animal qualquer. Isso depende da visão que você tem, que é a visão interior da realidade exterior. No Antigo Testamento, o povo de Israel, quando enxergou Golias, há pessoas que viram um afronto. Golias se tornou um afronto para eles, uma preocupação para eles, uma falta de sossego, uma luta eterna. Mas quando Davi viu Golias, ele começou a ver a oportunidade, começou a ver um degrau, começou a ver a chance de ser elevado a rei, começou a enxergar de uma outra coisa. Esse Golias é mesmo esse que vai me tornar rei. Deus vai me usar através dessa batalha. Eu vou ganhar e eu vou ser rei. Por quê? Davi tinha uma visão. Diante do exterior, tinha uma verdade interior. E esta verdade interior que Davi tinha dentro de si, a visão interior da realidade exterior, a saber, a sabedoria, Sofia. João capítulo de número 9, a Bíblia diz assim, que no João capítulo número 9, versículo em diante, Jesus andava com os discípulos chegaram e viram ali um camarada. Jesus andou com eles e viram ali um camarada, falaram, Jesus, quem pecou? Esse é cego, porque o homem era cego de nascença, diz a Bíblia, que o camarada era cego de nascença. Perguntaram a Jesus, quem pecou? Ele ou os pais, para que nascesse cego? Os discípulos perguntaram isso, porque é isso que eles viram. Eles viram pecado na cegueira. Quando viram o cego, falaram, Jesus, quem pecou? Porque o que eles estão a ver no cego é pecado. Jesus olha para ele e diz, nem ele pecou, nem os pais pecaram. Ele nasceu cego, para que Deus fosse glorificado através dele. Então, na mesma cegueira, enquanto os discípulos estão a ver pecado, Jesus está a ver glória na cegueira. Uns estão a ver pecado na cegueira, mas Jesus está a ver glória na cegueira. Ele diz, não é pecado, é glória. Ele nasceu cego para ser glorificado. Como é que você sabe? Porque Jesus tem uma visão interior da realidade exterior. Quando o homem vai no salão de beleza, corta o cabelo, ele coloca uma careca. Há pessoas que colocam careca. Vamos para aquele. Há pessoas que colocar careca é apenas mais um corte. Mas Paulo, no livro de Atos, quando ele cortou careca, era um voto, era propósito. A mesma coisa que você usa para corte, Paulo usou para propósito, usou para um voto, para que Cristo usasse ele extraordinariamente e surtiu efeito.
Por quê? Porque o que você vê careca, Paulo vê como um voto. O que você vê como um corte, Paulo vê como um voto. Nós, quando andamos na rua, vimos a nossa sombra. Vimos a nossa sombra ou o nosso tchilelêmbia, como se diz em português. Vimos a nossa tchilelêmbia. Alguns têm aquilo como meu clone e tudo. Mas Pedro, ao andar, quando ele viu, não viu tchilelêmbia. Ele não viu clone. Ele viu um instrumento de poder. Um instrumento de cura. Um instrumento para curar enfermos e ressuscitar mortos. Ele viu um instrumento sério. São coisas sérias. Nós vamos encontrar N exemplos na Bíblia, que a Bíblia nos prova. Tem homens na Bíblia que tinham visão da verdade interior, que reflete a realidade exterior. Nós vamos encontrar isso. E o mesmo Jesus, ele não mudou. O mesmo Jesus está conosco. Ele não mudou. Ele está aqui. E a Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, amanhã e eternamente. Se Jesus Cristo é o mesmo Deus que operou diante dos profetas e dos apóstolos, é o mesmo Deus que continua a operar hoje diante dos seus servos, os profetas. É o mesmo Deus que continua a operar hoje diante dos seus servos, os profetas. Por isso é que nós vamos encontrar que nada mudou, tudo continua na mesma. Deus é imutável, nada em Cristo é mutável, tudo permanece na mesma. Quando você vai numa igreja profética, você encontra o profeta, pega azeite. Ele fala, esse azeite é para fruto do ventre. Pega mais o outro, fala, esse azeite é o azeite da graça. Se você quer graça, adquira. Use esse azeite da maneira tal. Onde quer que você for, Deus vai te fazer graça. Pega esse azeite. Você que é empresário, esse azeite é da finança. Se você usar esse azeite, o Senhor vai lhe prosperar. Quem não tem sabedoria, Sofia, quem não tem a realidade da verdade, ou seja, quem não tem a visão interior da realidade exterior, quem não tem nada da parte de Deus, não entende esses mistérios, ele vai dizer, ladrão, gatuno, bruxo, veio para roubar o povo, veio para sacar o dinheiro na mão do povo. Por quê? Porque a sua psicologia, a sua filosofia, a sua sabedoria humana, a sua sociologia, a sua química, matemática, os seus estudos, a sua faculdade, está lhe fazer confusão. Ele não está a entender que o profeta está a ver além do que ele está a ver. Ele não está a entender que o profeta está a ver algo que ninguém mais está a ver. Ele não está a entender que o profeta tem uma visão interior da realidade exterior. Ele não está a entender que o profeta tem sabedoria, Sofia. Ele tem a habilidade de ver o que está no outro lado da parede, algo que ninguém mais vê. E começa a criticar, gatuno, ladrão, é o teu analfabeto espiritual que te faz pronunciar essas palavras a um profeta. É o seu ser neófito, é o seu analfabetismo diante da Bíblia que te faz chamar esses nomes. Senão você não chamaria. Se você vê um homem de Deus, pega no lenço, ele diz, toma esse lenço. Você está doente, coloca onde está doente. Dorme, amanhã você vai acordar bem. Ele sabe. Deus viu na bengala. Quando viu a bengala, disse, essa bengala dá para abrir com o mar. Moisés, levanta a bengala, abre com o mar. Abre. Abre o mar com a bengala. O que é que Deus viu na bengala para abrir o mar? Como é que uma bengala pode abrir o mar? Como é que um guardanapo com o suor do profeta vai engravidar? Vai colocar bebê na barriga? Como é que é possível isso acontecer? Como é que você explica isso? Ou ciência? Como é que você explica isso? Ou psicologia? Como é que você explica isso? Certa feita na igreja, tivemos uma menina, ou tem uma menina, que a sua irmã tinha tuberculose. Vivia numa província chamada Benguela, aqui em Angola. Eu vivo no Ambo. Eu mandei ela sair de Benguela para cá. Era uma menina já isolada, não estava com a família já rejeitou ela, já tinha uma vida solitária, já pensou em suicidar-se várias vezes. Quando veio na igreja, eu peguei o prato que eu como lá na minha casa. Eu disse, toma esse prato, come nesse prato durante 3 dias, depois devolve o prato. O dia que eu voltar a comer nesse prato, depois de você comer, você vai curar. Ela levou o prato, comeu durante 3 dias, devolveu, voltei a comer no prato. Na semana a seguir, ela veio na igreja dizendo, está curada. Foi lá no hospital de tuberculose, no sanatório, fizeram as análises, estudo, está curada. E até hoje, ela comunga com a família, anda normal e está curada. Me explica, ó ciência. Me explica isso. Como é que você explica uma maçã virar o filho na barriga? O filho está numa má posição, toma essa maçã, come. O teu filho vai vir na boa posição. Como é que você explica isso? Um homem, eu vi um vídeo do meu pai, o profeta Benizinco, a fazer dançar o bebê na barriga.
O bebê estava numa má posição. Entra na YouTube, o profeta Benizinho, fazendo dançar bebê na barriga, vai se encontrar. Na igreja, está fazendo dançar bebê na barriga. Como é que a psicologia vai explicar isso? Quem é que lhe disse que naquela hora, se ele orar pela mulher, lhe mandar a mulher deitar, o bebê vai virar? Quem lhe disse? Ele viu no mundo espiritual. É uma visão interior da realidade exterior. Sabedoria, Sofia. Ver o que ninguém mais vê. Não brinca à toa. Você não sabe o que está naquele homem para tirar o casaco dele e dizer: toma, leva, usa hoje. Um dia, a filha de uma das minhas filhas da igreja estava quase a morrer, quase à beira da morte. Tem uma obreira aqui na igreja, à beira da morte, quase a morrer. Deus me disse: pega o teu casaco. Ela deve passar a noite na igreja, em cima do altar, mas só deve se cobrir o teu casaco. Peguei o meu casaco, cheguei e cobri ela. Passei junto à noite na igreja com ela. Oramos durante a noite, cobri ela o meu casaco. De manhã, acordou sã e salva. Até hoje, já vai há 2 anos, não sente mais nada. Não critica atos proféticos que você não entende. Não brinca com homens de Deus. Você não vê o que eles veem. Você não vê o que nós vimos. Você não vê o que Deus nos mostra. Nós não vimos como todo mundo vê. Você que não tem sabedoria, quer criticar o ato profético. Você sabe o que é um homem tirar a gravata dele, oferecer para alguém? Tirar o relógio, oferecer para alguém? Sabe o que é isso? Para um propósito específico. Alguém tira a garrafa d'água e diz: use essa água para isso. Quem não tem conhecimento: gatuna, taiobá. Cala a boca, você não entende nada disso. Você é um neófito, um analfabeto espiritual. Mergulha no mundo espiritual, você vai saber como é que Deus opera por intermédio da sabedoria. Como é que Deus opera? Por isso é que muitos homens de Deus são secos, completamente sépticos. É um caos, ministério seco, sem desenvolvimento nenhum. Por quê? Lhes falta a sabedoria, Sofia. Eles só veem o exterior. Não têm capacidade de ver o que está atrás daquilo que eles veem. Não têm capacidade para isso. Mas quem vê o mundo espiritual não brinca com essa pessoa. É uma pessoa séria. Você está na igreja, mas ele está te vendo em casa. Você está no trabalho, mas ele está te vendo em outro lugar. Você está aqui, mas ele está te vendo ali. Estás em 2019, ele está te vendo em 2025. Estás em 2020 e já está te vendo em 2030. Quando chega a te dizer assim: Deus me disse para te dizer que no próximo ano você vai ser isso. Precisa se levantar, feiticeiro. Bruxo é você. Bruxo é você. Que não tem olhos para nada. Cego, cega. E quer criticar quem Deus usa diante de uma plena sabedoria. Não brinca. Se o homem de Deus está te dando graxão, porta-chave, colocou lá uma escrita, colocou alguma coisa, proferiu uma palavra, ele chegou e te diz: usa isso, meu filho, usa isso, minha filha, usa aquilo, minha filha. Ele pode usar lenço, uma t-shirt, maçã, pode usar qualquer coisa pode ser condutor de milagre na mão de um homem de Deus. Vou repetir: qualquer coisa pode ser condutor de poder, da manifestação do poder de Deus na mão de um homem de Deus. Qualquer coisa. Quero lhe deixar um conselho: cuidado, nunca siga pastores, homens que se dizem ser de Deus, que a sua vida é criticar outros homens de Deus. São neófitos. Mais uma vez vou repetir: nunca aceita, nunca siga homens que se dizem ser homens de Deus, mas a sua vida, ou frequentemente, criticam outros homens de Deus. São bebês na fé, não entendem nada de espiritualidade. São pessoas que ainda precisam aprender. E pelo analfabetismo de muitos, nós encontramos que são a maioria hoje em dia. Mas a verdade é: o mesmo Deus que era com os profetas e com os apóstolos é o mesmo que é conosco. E nós vamos continuar a operar na dimensão sobrenatural, metafísica e sobre-humana, até Jesus voltar. Eu tenho uma responsabilidade. Ou seja, eu tenho uma missão e você tem uma responsabilidade. A minha missão é te dizer a verdade, e a tua responsabilidade é tomar a decisão.